Damos início agora ao primeiro painel desta manhã, litigância excessiva e diagnósticos. A conversa vai tratar do crescimento da litigância no país, dos fatores por trás desse fenômeno e dos diagnósticos que ajudam a entender os desafios que ele traz para a justiça. Convido ao palco os nossos debatedores e debatedoras, começando por Dr. Marcelo Guedes Nunes, professor da Faculdade de Direito da PUC e presidente da Associação Brasileira de Jurimetria. Doutora Inês dos Santos Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo. Doutora Manuelita Hermes, Procuradora Federal da Advocacia Geral da União. E Dr. Oscar Vilhena Vieira, professor da FGV Direito São Paulo e colunista da Folha. Obrigado pela presença de vocês aqui. E para começar, peço, por favor, que cada um de vocês faça suas considerações iniciais sobre o tema em até 5 minutos. Vamos começar por essa ordem para facilitar a vida do mediador, não esquecer ninguém. Doutor Marcelo. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui. Cumprimento o ministro Luiz Felipe. Parabenizo pela fala muito pertinente. Nosso presidente Lerocica. E todos os amigos e amigas aqui no painel, a quem convivência de longa data, já é uma satisfação estar aqui, muito, muito bom. Bom, considerações iniciais sobre litigância excessiva. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar diz respeito ao que é a complexidade de você administrar o Poder Judiciário num país com as características do Brasil. Então, a provocação diz respeito às causas da litigiosidade, do tamanho do Poder Judiciário. Assim, qualquer país grande, de dimensões continentais, com alta desigualdade social, diferenças socioculturais marcadas, intra-regionais, e uma postura institucional e cultural pró-Estado de Direito, pró-efetivação de garantias fundamentais, em construção é verdade, é uma luta, mas, enfim, esse é o vetor. Sempre vai ser complexo administrar um judiciário desse. Se a gente compara as taxas de litigiosidade, esse é um ponto inicial, o Brasil, evidentemente, ele tem taxas elevadas, mas ele não é, muitas vezes, esse outlier bizarro que todo mundo diz que é. Então, vamos comparar o Brasil, hoje a gente tem acho que 18 mil processos distribuídos por ano por 100 mil habitantes, os Estados Unidos têm 20 mil. Se você, enfim, tem metodologias para calcular isso. Se você descontar recursos, cai para 14. É muito, mas é menos do que, vamos dizer assim, um par comparável ao do Brasil. A Índia, que é um outro país de dimensões continentais, culturalmente complexo, então, tem 3,7 mil. Então, é muito menos? Mas eu também não sei até onde nós podemos nos comparar com a Índia em termos de efetivação de direitos, enfim, de estruturas flexíveis sociais. A Índia é uma sociedade, enfim, de castas, um pouco mais engessada. Então, é um problema grande, e eu acredito que sempre vai ser. Então, assim, acho que quando a gente diz enfrentar, significa administrar algo muito complexo. Eu concordo com o que o presidente Luiz Felipe disse, que nisso, assim, o judiciário, ele, em linhas gerais, ele desempenha uma tarefa muito difícil e ele entrega muito para o que é. Entrega muito. Segundo ponto que eu queria trazer, assim, enfim, sobre a parte do enfrentamento e também algumas provocações. Eu acho que o problema da litigância excessiva ele tem que ser olhado por dois ângulos. A gente pode olhar pelo gargalo, que são os processos que entram, e a gente pode olhar pelo estoque. E isso é diferente, a gente tem fotografias distintas. Gargalo, vamos lá, 40 milhões de ações novas por ano, aproximadamente. Né? O que lidera esses 40 milhões? Consumo. 9 milhões, 10 milhões de ações consumeristas por ano. Sempre que a gente discute ações consumeristas, tem aquelas duas frentes, né? As duas correntes. Né? De um lado, você tem os que dizem que há, vamos dizer assim, litigância predatória, abuso, muita ação frívola, e que o problema estaria no lado do autor. Né? Do outro lado, a gente tem a discussão sobre a litigância predatória reversa, ou seja, das empresas, que o
de novo, foi bem colocado aqui na abertura, se aproveitando de falhas do sistema para poder não efetivar os direitos que ela deveria efetivar, né, que elas deveriam efetivar. Nós, juristas, em geral, advogados, operadores de direito, a gente sempre quer dar uma resposta binária para as coisas. É justo, é injusto, é lícito, é ilícito, é A ou é B. E, na verdade, você tem um espectro de respostas, você tem uma distribuição de frequências. Quando a gente olha esses processos, a gente vê que, de fato, tem razão um pouco dos dois lados. Então, 20% dessas ações, esse é um estudo recente nosso, podem ser qualificadas como predatórias. E os números são bem impressionantes. A gente tem ali, e aí é um recado importante para a OAB e para a articulação entre a OAB e o Judiciário, a gente tem 200 profissionais que estão associados a quase 53% da litigância predatória no Brasil. Então, assim, é relativamente simples, me parece, de articular uma reação, enfim, e controlar esse problema. De outro lado, né, a gente vê os outros 80% que sobram da litigância como sendo, assim, aparentemente legítimas. Então, no sentido de que as pessoas estão pleiteando direitos que são efetivos, que devem ser realizados. Então, dos dois lados, há um problema a ser enfrentado. A gente tem litigância predatória, mas a gente tem um sistema complexo e talvez, de fato, haja uma certa, vamos dizer assim, um certo aproveitamento das estruturas para opondo resistência e efetivação de direitos. Esse é um ponto. E na questão do estoque, eu gostaria de só destacar o ponto das execuções, ou seja, o fato do Poder Judiciário ter metade do seu estoque relacionados a ações de execução que não são a essência da prestação jurisdicional, que em outros lugares, vamos dizer assim, são questões resolvidas fora do Poder Judiciário e que, se fosse liberado, isso abriria, no meu ponto de vista, uma avenida para que o Judiciário melhorasse a sua prestação jurisdicional, tornando ela mais efetiva, mais rápida e mais, vamos dizer assim, implementadora dos nossos anseios em termos de realização de justiça. É isso. Obrigado, doutor Marcelo. Doutora Inês, suas considerações iniciais em 5 minutos, por favor. Bom dia a todos e a todas. Queria primeiro agradecer o convite que me foi feito para discutir um tema tão importante. Queria cumprimentar os meus companheiros de mesa, queridos. É uma alegria estar aqui. Eu gostaria de trazer um olhar a partir da advocacia pública, que é responsável pela judicialização das fazendas e que é um grande cliente do Poder Judiciário. E queria trazer um paradoxo para a nossa reflexão. Nós vivemos um momento em que nunca houve tanta tecnologia e nunca houve tantos dados. E ainda assim, a judicialização parece crescer excessivamente sem eficiência, sem aumentar a eficiência. E eu gostaria de trazer três desafios que esse cenário nos impõe. O primeiro deles é a quantidade de sistemas que nós temos hoje. E a dificuldade de interoperabilidade entre esses sistemas. E isso é um dificultador enorme na hora de operacionalizar a prestação do serviço jurisdicional. Então, os tribunais, cada um trabalha com o sistema, os atores, os operadores da justiça trabalham com sistemas distintos, sistemas que muitas vezes não se conversam ou que têm dificuldade importante nessa interoperabilidade. Segundo desafio, dados. Temos, sim, muitos dados, mas muitos dados pouco tratados, bases pouco confiáveis. Ninguém hoje, nenhum dos nossos atores do sistema de justiça tem bases de dados que são efetivamente confiáveis ou com categorização uniforme. Portanto, a leitura das bases de dados de cada um deles pode nos contar histórias diferentes, o que dificulta bastante fazer um enfrentamento macro de uma judicialização em massa como ela precisa ser feita. Já não é mais possível compreender esse fenômeno a partir do processo 1 a 1. Nós precisamos tratá-lo de uma maneira mais, com uma visão mais macro. E o terceiro desafio, que tem a ver com os precedentes e com a formação de precedentes, se hoje nós temos instrumentos processuais já um pouco mais modernos e que permitem a formação de precedentes, do ponto de vista das fazendas públicas, ainda há pouco enforcement para que esses precedentes sejam efetivamente internalizados. E há um problema de método na construção desses precedentes.
com relação aqui, sob o ponto de vista do Estado, precedentes que impactam União, Estados e municípios, que é, muitas vezes, a ausência de uma avaliação de impacto financeiro orçamentário, sem o qual é muito difícil que, efetivamente, esses precedentes sejam internalizados. E fazer esse equilíbrio não é alguma coisa fácil. Achar um método e fazer uma análise consequencialista que não sobreponha a economia ao direito, mas que trate como um dado da realidade que a implementação de decisões judiciais custam e causam impacto, esse me parece um desafio a ser considerado. E trago um exemplo. Um dos principais achados, o ministro Barroso desenvolveu, na presidência do Supremo Tribunal Federal, desenvolveu um estudo, a partir de um grupo de trabalho, para identificar os principais temas de judicialização contra a Fazenda Pública, ou que a Fazenda Pública participe, né? E um dos achados foi a judicialização de medicamentos. Esse é uma grande chaga, todos os entes de todo o país sofrem com isso. Isso foi bastante, nós já evoluímos bastante para algumas diretrizes em julgados da Suprema Corte, enfim, no sentido de que a melhor decisão é aquela baseada em evidência. Todavia, nós não temos dados suficientes para nos dizer se isso está acontecendo ou não. Então, o Estado de São Paulo gastou R$ 1 bilhão no último ano alocado na judicialização de saúde. E a gente não tem condição de enxergar se esse medicamento que foi conferido por meio de uma decisão judicial para determinada pessoa, que na sua maioria é um medicamento de alto custo e fora do protocolo, foi eficiente, eficaz, entregou. Então, me parece que a tecnologia, que hoje é algo importante, ainda nos traz desafios para que ela traga uma eficiência de fato ao sistema. Obrigado, doutora Inês. Passamos agora à doutora Manuelita para as considerações iniciais. Bom dia a todos e todas. Deixo aqui o registro da minha gratidão pelo convite feito pela Folha. Meus cumprimentos à plateia, quem nos assiste online, em especial o presidente ministro Luiz Felipe, presidente do TST, meus colegas de painel, debatedor, doutor Irá, doutor Marcelo, doutor Inês, doutor Oscar, uma alegria estar nesse debate. Nosso tema, na verdade, é sobre litigância excessiva, de um lado, e diagnósticos. A meu ver, nós já temos aqui, primeiro aspecto, o problema, litigância excessiva. Segundo aspecto, o primeiro passo para que possamos pensar em soluções, ou seja, os diagnósticos. Poderíamos já começar aqui com dados, as falas que me antecederam já mencionaram dados, pesquisas, isso nós temos. E, realmente, eu buscando no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, hoje nós temos no Brasil mais de 70 milhões de processos pendentes. E até 30 de junho de 2026, novos processos no Brasil somam 20 milhões e fração. Isso já nos dá um grande impacto em relação a esse excesso da busca judiciária. Mas eu gostaria de colocar aqui a minha fala em relação a uma possível solução. Uma solução que vá buscar a compreensão da nossa cultura jurídica. Então, eu vou remontar aí ao ensino do direito, a como esses profissionais que vão advogar, que vão julgar, como eles são formados. E aqui já lembrando do aniversário, na semana passada, 11 de agosto, do ensino do direito no Brasil. Então, tivemos exatamente aqui a comemoração dos 199 anos aqui em São Paulo e em Recife. Então, vejam como nós somos preparados a lidar com o Poder Judiciário. A meu ver, como primeira e imediata opção. Então, nós temos uma formação jurídica que já indica
o judiciário como primeira e imediata opção. Não temos como regra, obviamente, existem exceções, a formação que vai buscar soluções extrajudiciais. A composição, a autocomposição, mediação, conciliação, arbitragem, isso ainda está sendo fomentado no nosso ensino jurídico. E, a meu ver, isso precisa ser reforçado. Então, primeiro aspecto, o judiciário como o central para a solução, o ator central para a solução dos conflitos, das controvérsias no nosso país. Segundo, também a cultura de fomento ao recurso. Então, nós temos, sim, ainda, e bebendo aí da fonte italiana, processualista, nós vamos ter um fomento ao recurso. Aí, até o último grau. A dificuldade de lidar não só com o início do processo, essa litigância excessiva no início, mas a manutenção excessiva também, alargando o trâmite processual, dando continuidade a algo que talvez pudesse ter o seu final um pouco mais prematuro. E terceiro, também, a meu ver, essa sensação de duelo, né? Eu tenho que vencer. Então, ainda vemos o direito e o ingresso em juízo com essa sensação de duelo, e isso dificulta o diálogo entre as partes, isso dificulta a tentativa de pacificar realmente o conflito. Não necessariamente uma decisão judicial vai resolver e vai pacificar o conflito. Então, começa aqui já deixando como reflexão como fomentar um novo formato de ensino jurídico. Devemos, sim, lidar com os dados diante do que já está, mas como eu prego e penso e acredito na transformação, a meu ver, a litigância excessiva, que não necessariamente será abusiva, e aí o segundo aspecto é exatamente isso, não necessariamente será predatória. Nós temos também litigância excessiva que seja reflexo de uma violação de direitos de grandes grupos vulnerabilizados, consumeristas, meio ambiente, impactos, etc. E como lidar com essa quantidade de pessoas que vão recorrer ao Poder Judiciário de forma excessiva, mas de forma correta. E, de outro lado, a predatória, a abusiva. E aí temos também que pensar o ensino diante dessa recuperação dos valores, da ética, da verdade, né? Diante de provas fraudulentas, de usar documentos de pessoas que já faleceram para manejar ali uma demanda judicial. E isso tudo tem que perpassar, a meu ver, a cultura jurídica do nosso país. Essas são as minhas reflexões iniciais. Obrigada. Obrigado, doutora Manuelita. Doutor Oscar, por favor, suas considerações iniciais. Bom dia a todas, a todos. Um prazer enorme estar aqui do lado da Manuelita, da Inês, do Marcelo, do Irá. Enfim, foi um seminário difícil de ser construído, num momento difícil do Brasil, onde muitas vezes aquilo que nós tentamos fazer como contribuição e reforma, aperfeiçoamento do judiciário é visto como ataque, né? Então, acho que a primeira coisa que aponta a direção não só dessa iniciativa, mas como das iniciativas, eu estou vendo aqui da OAB, da ASP, em apresentar propostas de mudança, de reforma do judiciário, é com o objetivo de fortalecê-lo, mas, sobretudo, de construir uma justiça, vamos dizer, mais igualitária, mais justa, uma justiça que seja capaz de dar conta dos desafios do Brasil. Então, eu parabenizo a Folha por ter realizado esse evento e a coragem dos que o organizaram. Bom, eu queria, impossível não começar a minha fala parabenizando o ministro Luiz Felipe, não só pela capacidade analítica de descrever os principais desafios do judiciário brasileiro. Ministro, eu vou fazer uma confissão pública, que a academia acha que o juiz dificilmente tem capacidade de compreender sistemas, né? Eles compreendem muito bem os fatos concretos, os casos concretos, mas entender a dimensão sistêmica do que fazem sempre lhe escapa, né? Eu acho que hoje o senhor, em alguma medida, demonstrou que nós estamos errados, né? A sua análise sobre o que acontece no judiciário, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, dá conta de um processo, né? Onde o direito vai sendo recodificado pelos poderes judiciários, que se percebeu ao longo do tempo que são mais fáceis de cooptação
do que os próprios órgãos políticos, que estão aptos a lidar com processos de cooptação, né? Então, eu queria parabenizar o senhor por essa forma de partilhar conosco a sua compreensão sobre o que vem acontecendo no sistema. E parabenizar ainda mais pela disposição de dar publicidade à sua compreensão. Eu acho que isso nos ajuda a todos e aqueles que dentro do judiciário pensam como o senhor a levar adiante as necessárias reformas. Então, é também um ato institucional de grande valor. A princípio, Irá, eu poderia não dizer mais nada, porque eu concordo integralmente com o que o ministro Luiz Felipe falou e também com as ponderações que foram feitas aqui pelas minhas queridas colegas e meu querido colega de bancada, né? No entanto, como eu tenho ainda 2 minutos, eu vou fazer uma grande tese aqui, né? Veja, eu acho que nós temos um diagnóstico de que a justiça ela é demorada, ela é custosa e ela gera, né, custos que afetam, sobretudo, o desenvolvimento das atividades econômicas, né? E os remédios que normalmente são colocados a esse diagnóstico é a restrição de direitos, né? E nós temos visto isso na área trabalhista, muitas vezes na área de saúde, temos visto isso na área indígena e tantas outras áreas, onde a discussão é a Constituição foi irresponsável garantindo muitos direitos, vamos tentar constranger esses direitos e, com isso, reduzimos o litígio, reduzimos a excessiva forma como os advogados instrumentalizam o sistema, né, e impedem que a atividade econômica flua com maior eficiência, né? Um segundo diagnóstico é que a justiça é muito barata. O Brasil tem um problema de litígio muito barato. Então, e excesso de advogados, evidentemente, e, portanto, isso leva a uma explosão de litigiosidade. O remédio, sobretudo, é de que maneira nós aumentamos o custo do litígio, né, e restringimos a possibilidade de acesso à justiça pelos advogados. Então, acho que essa é, vamos dizer, a visão do senso comum a respeito do problema do excesso de litigiosidade. Eu tenderia a ter uma proposta alternativa de leitura desse problema, né, e essa proposta é de que isto que é apresentado como disfuncionalidade do caso brasileiro é, na realidade, funcional a determinados setores que se capacitam a navegar nesse ambiente de alta complexidade, de interminabilidade do processo, né? E o ministro Luiz Felipe já colocou aqui, nós temos, quer dizer, que distinguir o que é excesso de litigiosidade e de quem opera excessivamente o sistema judicial brasileiro, com a obtenção de uma nova regulação da vida econômica brasileira que passa à margem do próprio Congresso Nacional. Com isto, o que eu estou dizendo passa à margem dos processos democráticos de aferição se essa nova regulamentação deve ou não deve ser implementada, se ela é correta ou incorreta, né? Então, quando nós falamos sobre precedentes, é evidente que o Brasil tem um problema enorme de um sistema de precedentes disfuncional, ou seja, não é capaz de governar e aplicar a lei de forma igual para todos. Eu diria com o Sérgio Buarque de Holanda, que falava que o Brasil tem um mal-entendido com a democracia, o Brasil tem um mal-entendido com a lei. Ou seja, o Brasil tem uma aversão à ideia de leis gerais que se aplicam a todos. E o modo como esses setores, descritos pelo ministro Luiz Felipe, operam o sistema de precedentes, cria sistemas particulares, regimes jurídicos particulares, especialmente na área tributária. Né? Especialmente na área tributária. Então, se nós fizermos uma análise do sistema tributário brasileiro, nós vamos ver que tudo aquilo que é disposto com uma certa generalidade, que não é muito, ele é depois quebrado pelo sistema judicial, por aqueles que constroem possibilidades. Isso vem ocorrendo também em outras áreas, e a área de trabalho é uma onde isso está cada vez mais explícito hoje. Então, eu acho que quando nós falamos em reordenar o sistema de precedentes, eu concordo com a Anelita, de que essa disfuncionalidade ela é, vamos dizer, secular. O Brasil nunca quis construir um sistema de precedentes, porque um sistema de precedentes contribuiria para que a lei pudesse ser aplicada de forma geral e igual a todas. E, portanto, nós operamos o sistema para que ele não produza esse resultado para o qual nós imaginamos que ele deveria funcionar. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. Doutor Marcelo, vou começar com uma provocação
para você em termos de o que os dados podem mostrar e o que a jurimetria pode contribuir para isso. Acho que todas as falas aqui tiveram como pano de fundo, de certa forma, a ideia de que o excessivo na litigiosidade não é necessariamente abuso. A doutora Manuelita formulou exatamente dessa forma, mas os demais aqui também mencionaram isso, inclusive o ministro. O que é possível medir desse excesso para saber o que de fato é abuso e o que não é abuso? Quer dizer, dá para qualificar o que a gente tem nesse estoque de processos e nos processos entrantes também, no volume novo, que o senhor chamou de gargalo, dá para qualificar o que seria de fato o abuso, o a mais, o que está disfuncional no sistema e o que é simplesmente a litigiosidade porque as pessoas estão pleiteando direitos legítimos? Excelente questão. A gente, para endereçar essa resposta, a gente tem que olhar de novo por esses dois ângulos, né? E também pensar um pouco no conceito do que é abusivo, né? Porque, enfim, quando os processos eles são movidos, você pode ter, de um lado, estratégias de aproveitamento pelos autores ou pelos advogados dos autores, né, de falhas do sistema. Então, a gente tem, nesse ângulo, o fenômeno, acho que foi mencionado aqui em diversas oportunidades, da chamada litigância predatória, né? E, de outro lado, você tem abusos dos réus, que oferecem resistência à efetivação de direitos na sociedade e usam da letargia ou da dificuldade do judiciário para poder não efetivar esses direitos. Vamos lá, o que os números dizem de uma maneira geral? Na litigância, na chamada litigância predatória, o que nós conseguimos observar foi uma razão, sendo bem direto, 20-80. Então, a gente estima que, se você olhar das unidades federativas, entre 5% a 20% das litigâncias consumeristas podem ter origem em fontes ou em autores ou advogados com conduta predatória. Isso significa o quê? Uma taxa de recorribilidade muito maior do que a média dos processos, uma taxa de sucesso perto de 10%, muito baixa, né? E, consequentemente, movimentação de processos que seriam considerados frívolos, né? Do resto, se você tira acordos e extinções sem julgamento, a gente tem taxas de procedência próximas de 50%, ou seja, litígios que são efetivos. Então, olhando pelo ângulo consumerista, existe a litigância predatória, ela é um fenômeno grande e ponderado dentro do Poder Judiciário, mas ela não explica toda a movimentação. Há muita resistência, de fato, à realização, à efetivação de direitos, né? Falando rapidamente da Justiça do Trabalho, enfim, aí o presidente Luiz Felipe está aqui, sabe, dá 8 voltas em mim nesse assunto, mas a gente tem 5 milhões de ações trabalhistas por ano, né? Metade são resolvidas em acordo, se não me engano, próximo disso, né? São homologadas perante o Judiciário, o que já mostra que há direito, de fato, há um reconhecimento de que existe o direito, né? O restante também tem uma taxa de procedência elevada, de tal maneira que na Justiça do Trabalho, por exemplo, que eu sei que é fonte de muita discussão, né, sobre o custo e tal, a gente vê que ela de fato entrega, na nossa avaliação, ela entrega bastante e ela entrega para uma parcela vulnerável da população. Se olha o perfil inicial do litigante, ele é uma pessoa de baixíssima renda, entendeu? Quase que um não múltiplo de salário mínimo, que, na minha visão, faz jus mesmo à gratuidade judiciária, e a Justiça do Trabalho, ela, a duras penas, consegue entregar para essa pessoa uma efetivação, ainda que parcial, ainda que imperfeita, dos seus direitos. Então, há litigância predatória, mas ela não explica o fenômeno judiciário como um todo no Brasil. Doutor Inês, o que é possível fazer do ponto de vista do Estado, poder público, né? Mas o Estado de São Paulo em particular, para trabalhar no sentido de reduzir essa litigância excessiva? A gente sabe que o Estado, como um todo, no poder administrativo, é parte no maior número de ações, então é responsável, de certa maneira, por esse excesso de litigância.
E a senhora, quando assumiu e quando reassumiu o cargo de Procuradora-Geral aqui de São Paulo, bateu muito nessa tecla, na necessidade de atuar tanto preventivamente quanto nas composições alternativas de conflito. O que é possível fazer nesse sentido? O que tem andado aqui no estado de São Paulo, que a senhora já percebeu que pode ser eventualmente replicado em outras unidades da Federação? Olha, o que a gente tem pensado bastante é em melhorar a qualidade e o tratamento dos nossos dados para enxergar não só onde está a litigância excessiva, mas trabalhar na razão de ser dessa litigância. Então, nós já temos uma cultura do que a gente chama a gente já faz hoje, em determinadas matérias, para o Estado de São Paulo recorrer a um tribunal superior, o procurador precisa justificar por que está recorrendo, porque a gente já tem uma lógica inversa de recurso em que a ordem é não recorrer em determinados temas. Então, a gente já tem trabalhado do ponto de vista processual muitos instrumentos para diminuir, mas agora a gente está dando um passo a mais, que é fazer justamente essa avaliação, inclusive sob outros aspectos, não só o jurídico, mas trabalhar numa avaliação econômica, inclusive, do que seria a internalização de precedentes para evitar que a demanda aconteça. Eu penso que esse é o nosso principal desafio. Em algumas matérias em que a questão já está mais do que pacificada, o Estado precisa se organizar para que a demanda não aconteça, para que a gente não seja gerador de demanda. Por outro lado, temos aberto várias frentes de negociação nas mais variadas dimensões, mas esse ainda é um desafio, porque esse ainda é um certo dogma dentro do nosso sistema. Para o Estado negociar, ele tem que justificar 15 vezes mais. Então, hoje, se eu levar uma demanda que eu sei que é inviável até o último recurso no Supremo Tribunal Federal, ninguém vai me cobrar nada. Agora, se eu instituir internamente um sistema de acordos, um sistema de autocomposição, o nível de risco que eu assumo como gestor e que o procurador assume ao fazer aquilo é muito mais elevado. Então, a gente ainda tem, e aqui eu concordo com a Manuelita, uma cultura do litígio. O bom advogado é o advogado que briga até o fim, ainda que aquilo seja completamente irracional. E some-se a isso o uso, hoje, da inteligência artificial, que é uma realidade, tanto de automação quanto generativa, e que, se nós não observarmos muito bem como esse uso está sendo feito, o que ela vai trazer é apenas a amplificação do problema que a gente já percebe. Ou seja, se nós não aplicarmos estratégia, nós vamos conseguir uma judicialização ainda maior e mais veloz, aumentar um pouco mais o problema. Portanto, parte da solução é também uma mudança de cultura institucional, uma mudança da cultura dos operadores do direito de uma forma geral. Antes de eu passar a próxima pergunta, eu queria insistir em um ponto que eu acho que é interessante e dialoga diretamente com essa sua resposta, doutora Inês, que é a mediação ou o não recurso, né? Seja não recorrer, seja buscar uma negociação. Pensando aqui, inclusive, do ponto de vista da imprensa, essa cultura, que não é só uma cultura jurídica de recorrer, de processar, de fazer o litígio, fico olhando a imprensa pensando como olhos da sociedade. Se a gente vê que o procurador, que um representante do Estado abandona uma causa ou busca uma negociação na qual abre mão de recursos, pensando em casos fiscais, por exemplo, a gente vai achar estranho, logo de saída, e vai questionar. Por que fizeram isso? Quem disse que então não está abrindo mão porque houve algum tipo de suborno, algum tipo de benefício por fora? Então, existe uma certa racionalidade na ideia de recorrer. Como sair desse nó em que a gente está metido há tanto tempo? Eu acho que a nossa aposta é institucionalizar os institutos e torná-los o mais transparente possível.
o que não significa que as escolhas, inclusive metodológicas, sejam imunes a críticas ou tenham absoluta acurácia, 100% de acurácia. O que eu estou dizendo existe uma avaliação o que a gente está tentando criar são formas institucionais, né? Então, isso não pode ficar na responsabilidade de um agente isoladamente. Isso precisa ser institucionalizado. E quando é institucionalizado, isso é discutido com muito mais gente, isso é passível de fiscalização externa. Mas, de novo, necessariamente, muitas vezes, um acordo em que se abre mão de alguma coisa atende mais ao interesse público do que você estender aquela judicialização, porque há um custo que a gente ainda subestima, e nós estamos agora fazendo um estudo sério sobre isso, que é o custo da litigiosidade em si. É quanto custa movimentar a máquina por aquele processo. E isso precisa ser considerado. Portanto, hoje, quando a gente pensa na judicialização, a gente está pensando muitas vezes, quando a gente pensa no custo, a gente está pensando só no valor daquela causa mesmo, mas aquilo impacta muito mais do que aquele valor do direito que está sendo discutido. Então, me parece, a nossa aposta é institucionalizar de uma forma que que seja possível a fiscalização, mas é uma mudança de cultura institucional, inclusive de quem fiscaliza. Sem dúvida. Doutora Manuelita, eu queria te fazer as mesmas perguntas agora do ponto de vista da esfera federal, né, que é aí sim o maior litigante do judiciário brasileiro. O que é possível fazer para transformar, a senhora falou na sua fala inicial, do ponto de vista do ensino jurídico, e eu me formei em 2003 em Direito, sou até mais velho que vocês. Já estou nessa idade, Oscar, em que eu já sou mais velho que as pessoas que estão na mesa comigo. Pela branquitude dos cabelos. Comentarismo no seu comentário. E é exatamente isso, é o que a gente aprende, é o litígio. Mas o que é possível fazer do ponto de vista da esfera federal para diminuir o número de recursos e para acelerar os processos que já estão lá? Perfeito. Eu estou completamente de acordo com a doutora querida Inês, exatamente pela necessidade da mudança institucional. Então, a gente precisa da mudança desde a formação, mas imagine, essa pessoa que já foi formada com outra cultura, passe um concurso e aterrisse uma instituição que ainda parou lá atrás. E aí, o meu exemplo, né? Eu formei em 2005.2, tomei posse na AGU em 2007, e no meu curso de formação, vejam, já a formação como procuradora federal, eu já tive ali as balizas de como deveria ser a minha atuação. Então, recorrer só por recorrer já foi uma fala do então Procurador-Geral Federal. Não. Justifiquem por que vai recorrer. Então, exatamente na linha aqui da PGE São Paulo. Então, já há uma tentativa de mudar, porque a pecha da advocacia pública, por vezes, é exatamente essa. Vai correr até o fim, não vai fazer acordo, vai vulnerabilizar ainda mais aquela pessoa que está ali. E eu tenho um texto de um professor dos Estados Unidos, sociólogo e jurista também, Mark Galanter, que ele fala, tem um texto que porque quem tem chega primeiro. E ele coloca ali as vantagens de alguns grandes litigantes, e a advocacia pública é considerada um grande litigante, e as vantagens, exatamente o trânsito. Então, aqui antes, né, eu pude ter acesso ao presidente do TST. Uma pessoa vulnerabilizada, não. Então, como a gente já está em alguns espaços, e isso pode trazer, teoricamente, alguma vantagem ao litigar, mas essa vantagem também pode servir para deixar de litigar. Então, estamos mais próximas, e aí falando sobre o prisma da União, estamos em toda a federação, estamos próximas das Cortes Suprema e superiores, e podemos, então, já aferir ali imediatamente, já compreender aquele julgado e já uniformizar para toda a carreira. Mais facilmente, então, por exemplo, autorizando não recorrer, tendo em vista determinado julgamento com força vinculante. Analisando o risco, por que insistir, se vai embargar de declaração ou não. O pessoal que não está na direção central já tem orientação.
Então, de 2007 para cá, nos meus 19 anos de AGU, eu pude exatamente verificar o crescimento dessa cultura institucional que nos dá um conforto e que aprimora a nossa participação no Poder Judiciário, essa litigiosidade. E aí também, alinhada com a fala que eu tive anterior sobre composição, temos também a Câmara de Conciliação e Mediação, que aí o CPC de 2015 já trouxe essa previsão para toda a administração pública, e temos também a Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Pública Federal, já fomentando os conflitos existentes entre os diversos entes, né, entre autarquias e fundações, por exemplo, ali, já dialogando, já tentando, e por vezes um processo no Supremo Tribunal Federal ele é suspenso e remetido para a CECAF, exatamente na tentativa desse diálogo. Então, temos já muito bem institucionalizado, obviamente tudo pode ser aprimorado, mas já muito bem institucionalizada essa cultura. Oscar, queria te pedir para aprofundar um pouco o que foi falado na sua exposição inicial, no sentido de que alguns entes aproveitaram essas brechas, não são brechas, na verdade, essas características do nosso sistema. A Constituição garante muito direito, o acesso à justiça é barato, mas eu queria focar na política, que é um locus para o qual você tem olhado há muito tempo e fala bastante sobre isso nas suas colunas aqui na Folha de São Paulo, especialmente no que diz respeito à judicialização da política, que é um dos sintomas, em geral, apontado como um dos sintomas desse excesso de litigância. Muitos dos problemas da política estão indo parar no Supremo. Queria te perguntar se é possível resolver um certo paradoxo. Esses problemas eles vão parar no Supremo porque a política não consegue dar as suas respostas devidas dentro da esfera da política, ou eles vão parar no Supremo porque está muito fácil chegar ao Supremo? Ou seja, é melhor corrigir com uma reforma do ponto de vista do Supremo, e isso já foi tentado, e aliás temos aqui 2 ex-secretários nacionais da reforma do Judiciário que estarão na próxima mesa. Já foram feitas algumas reformas para criar algumas barreiras de entrada e depois com emendas e tal. Então é mais fácil reformar a justiça ou é mais fácil criar regras para reformar a política e impedir que cheguem essas disputas no judiciário? Evidentemente eu não sei responder a sua pergunta, né? Mas veja, eu acho que a gente tem que ter clareza de que o poder é um fenômeno relacional. Ninguém tem uma caixinha de poder, um armazém de poder. Eu tenho poder em relação aos outros, né? E a Constituição de 88, ela, quando cria um largo espectro de legislação constitucional, ela concentrou poderes nas mãos do Supremo Tribunal Federal, mas isso numa relação com o sistema de presidencialismo de coalizão, onde o presidente exercia uma certa dominância, que é o termo que os cientistas políticos usam, ou seja, ele pautava a agenda do país e ele tinha ferramentas para conduzir o parlamento a uma certa governança. Foi assim Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1 e 2, né? E esse sistema ele começa a despencar. Eu julgo que, aliás, por decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu reputo uma das piores que ele tomou ao longo da sua história, quando ele barra a legislação que criava a cláusula de barreira, né? E mais do que isso, quando ele discute a possibilidade de que as pessoas trocassem de partido. Ele não pode trocar de partido, a não ser que seja para um novo partido, né? Então, essas duas coisas levaram ao estilhaçamento do Congresso Nacional, que chegou a um número de 32 partidos. E, com isso, o presidente passou a ter um alto custo de governança. O que significa um alto custo de governança? Não solucionar problemas de maneira razoavelmente consensual. Na medida em que ele faz isso, ele abre espaço para que aqueles que se sintam derrotados busquem quem? Busquem o Supremo Tribunal Federal. Se você for pegar o número de ações diretas de inconstitucionalidade dos seus patrocinadores, você vai ver que isso sai lá atrás da Procuradoria-Geral da República, a OAB, os governadores, hoje são os partidos políticos, né? Ao longo desses 38 anos. Então, os partidos políticos são aqueles que, não tendo conseguido construir um consenso para a solução de problemas concretos, eles próprios vão buscar no Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, o Supremo não é o responsável, ele é, em alguma medida, aquele que recebe. Talvez o grande problema é que o Supremo jamais construiu
o que a gente chama de um sistema de proteção à política, em ambos os sentidos. Ter uma teoria sobre o que é uma questão política e, portanto, ele devolve para o parlamento. Não, ele abraçou aquilo com grande felicidade. O ministro Galotti, uma vez, numa entrevista comigo, eu perguntava sobre mandato presidencial dos ministros supremos, se devia ter. Ele falou, deve ter sim. Eu falei, mas por que, ministro? Ele falou, porque os meus colegas perderam a cerimônia e eu não quero mais ficar num lugar onde não se tenha mais cerimônia com a política. Né? Veja, então houve uma mudança, o Supremo abraçou isso, que não é responsabilidade dele, né? E isso tem um problema, e aí com isso eu fecho, que é um problema central, eu acho que foi detectado pelo Max Weber há muito tempo atrás. Ou seja, quem toma decisão baseada numa ética de resultado, ou seja, uma decisão política, projeta, e o ministro Luiz Felipe falava isso, ou seja, passou-se a ter um poder de projetar o futuro, de inovar no ordenamento jurídico, essa pessoa tem que ser responsabilizável pela decisão equivocada que toma. Juízes não podem ser responsabilizados por interpretações equivocadas que tenham, desde que essas interpretações busquem ser as melhores descrições daquilo que foi estabelecido pela lei. Quando eles começam a fazer projeções econômicas, né, projeções sobre o meio ambiente, projeção sobre o que vai acontecer com a população indígena, e tomam decisões políticas e não são capazes, não são passíveis de serem repreendidos por equívocos cometidos, eles estão fazendo política sem controle democrático. Este é o problema. Não há nenhuma irritação com o Supremo ou com qualquer outro órgão do Poder Judiciário. O problema é o seguinte, numa república democrática, aquele que toma a decisão projetiva, prospectiva, é aquele que tem que ser controlável. E é isso que não está acontecendo. Como é que a gente desmonta esse negócio? E aí me calo. Uma das formas é você distribuir poder, né? Não concentrar tanto o poder, criar um sistema de precedentes que seja mais funcional do que o nosso, e isso só vai se dar por intermédio da reforma do sistema político. Então, eu acho que é conjugado isso, né? Não dá para fazer uma coisa sobre outra. O Supremo não vai se conter, se autoconter, ele tem que ser contido pela democracia. Esse é o balanço que eu acredito que nós devemos caminhar daqui para frente. Legal, Oscar, obrigado. Doutor Marcelo, eu queria te perguntar a respeito do caso das varas empresariais de São Paulo. Foi um estudo que o senhor fez já tem alguns anos, mas que é muito interessante para mostrar como, quando existe eficiência, na verdade, no judiciário, e as varas empresariais ilustravam isso, aumenta a demanda, paradoxalmente. Quer dizer, havia menos processos porque as decisões eram ruins e muitos empresários imaginavam que nem valia a pena recorrer. Quando foram criadas as varas empresariais de São Paulo e a prestação jurisdicional foi competente, foi eficiente, as demandas aumentaram porque as pessoas passaram a buscar essa decisão judicial. Eu queria te perguntar em que pé que está o caso das varas empresariais, se houve avanço, porque esse estudo, se não me engano, é de 2019, se houve novos dados em relação a isso, e se esse paralelo, se esse estudo de caso ele é replicável em outras áreas do judiciário brasileiro, pensando nos dois lados. Quer dizer, se tem lugares onde a eficiência é tão baixa e que, por causa disso, a litigância nem é excessiva, e se tem outros lugares que mostram como a eficiência pode atrair a litigância. As varas empresariais, elas são um caso muito interessante. Assim, a gente aprendeu muito com a pesquisa que a gente fez na época. O presidente do TJ era o Manuel Calças, querido professor Manuel Calças, e a gente desenhou, e o desafio era estimar quantas ações empresariais iam entrar. A gente não tinha uma visão muito clara, falando de dados, a gente não tinha uma qualidade de dados, a gente sequer sabia quantas ações empresariais tramitavam no Estado de São Paulo, porque muitas eram classificadas, né, nos metadados como ação ordinária, então era... Então a gente fez uma conta lá, fizemos uma amostragem, descobriu que 1% das ações cíveis eram empresariais. Então, pronto, a gente já tem uma estimativa do fluxo, depois a gente fez um cálculo da carga de trabalho, porque uma ação... enfim, obviamente uma RJ ou uma falência, ela carrega uma carga de trabalho maior do que uma ação mediana civil. Então a gente fez um cálculo de carga de trabalho e dimensionamos as varas. Naquele momento, não me ocorreu, né? A gente aprende na vida, que
a eficiência poderia ter um efeito que a gente chamou de gravitação jurisdicional, que ela puxa as ações. Então, o empresário, ele olhava, ele falava, pô, vou brigar, vai levar 8 anos e eu não sei o que vai acontecer, não vou entrar com a ação. Quando você cria um centro jurisdicional que ele devolve em 1 ano e meio uma decisão previsível, aquilo, enfim, dispara, né, uma série de reações, incluindo uma disposição maior em litigar, né, por conta da previsibilidade. Isso aconteceu, né, a gente viu, isso continua em certa medida acontecendo, tem um aumento grande, tanto que a estrutura das varas ela vem sendo expandida historicamente dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. E isso acontece em outras frentes. Quando a gente faz estudos, por exemplo, para desjudicializar execuções, né, ou seja, tirar as ações de execução de dentro do judiciário, metade do estoque, né, ou seja, quando a gente olha pelo fluxo, a execução ela tem uma taxa de congestionamento maior. Então, ela entra em quantidades menores, mas ela se acumula, né? A execução ela é o chumaço de cabelo que entope o ralo do judiciário, num certo sentido. E isso precisa ter um tratamento específico. Mas aparece em outras frentes. Então, evidentemente, se ficar mais efetiva a execução, isso vai aumentar. A grande lição que eu tirei, pessoalmente, dessas várias pesquisas que a gente fez, e com isso eu concluo aqui, é que nós discutimos muito a reforma do judiciário pensando na reforma da lei, mas há muita coisa que pode ser feita do ponto de vista de gestão. Então, assim, criar painéis para parametrizar acordos e dar mais transparência e deixar aquilo externo a quem, por exemplo, está diretamente responsável pelos processos, uma estratégia racional de especialização. O processo eletrônico ele fez mais para velocidade, para aumentar, para incrementar a velocidade dos processos do que todas as reformas processuais que foram voltadas para isso. O que resolveu a velocidade processual foi tecnologia e gestão, e não mudança de lei. Advogado, a gente vira e fala, vamos fazer a reforma? Vamos. A gente já pensa, que lei que a gente vai promulgar para resolver esse problema? Talvez a grande frente seja de gestão, e não de reforma legislativa. Doutor Inês, o que aqui em São Paulo está sendo feito com o uso da inteligência artificial para atacar esses problemas que o doutor Marcelo acabou de mencionar, de gestão, como a senhora mencionou na sua fala inicial também, de falta de diálogo entre sistemas? Está tendo um uso de inteligência artificial para melhorar essa velocidade de processos aqui no estado de São Paulo? Tá sim. Eu concordo 100% com o Marcelo. Eu acho que um pouco mais de preocupação com gestão e bom uso de tecnologia poderia nos fazer avançar imensamente, sem prejuízo de mudanças de lei, de estrutura, mas há uma questão, e aqui eu estou falando do operacional, né, daquilo que impacta o juiz no dia a dia. A gente tem juízes no Tribunal de Justiça de São Paulo que julgam, que produzem 2.000 sentenças por mês. Não tem cabimento. Eu tenho procuradores na Procuradoria que recebem 100 intimações por dia. Enfim, então, é impossível dar conta desse volume sem um uso de tecnologia. O que nós estamos fazendo? A gente já tem bastante inteligência artificial de automação e agora começamos a trabalhar com inteligência artificial generativa dentro do nosso banco, e eu acho que esse é um grande desafio, porque o que acontece? Todo mundo está usando IA. É um fato. Então, as instituições precisam se organizar para ter as suas próprias ferramentas, para ter o seu código de uso daquela ferramenta, para que você não tenha problema de vazamento de dados, de alucinação e esse tipo de decorrência negativa do uso. É o que eu quis chamar de uso estratégico da inteligência artificial. E dos grandes movimentos que a gente tem feito com o uso de IA é justamente fazer um saneamento do nosso cadastro. Hoje, as bases, e o Marcelo pode falar melhor do que ninguém, é difícil trabalhar com as bases que estão disponíveis no poder, assim, no sistema de justiça de uma forma geral. Então, nós estamos fazendo uma aposta grande de trabalhar com IA para fazer um saneamento das nossas bases e, com isso, qualificar os nossos dados
para que nós possamos ter não só uma atuação mais estratégica no Poder Judiciário, mas levar para o gestor inputs e informações para a alteração da própria política pública que eventualmente está sendo discutida. Então, a aposta na IA é ferramenta de estratégia, porque se não for assim, ela só vai servir para potencializar o problema que a gente já tem. Vai ser mais volume, mais velocidade. Obrigado, doutor Inês. Eu ia fazer mais várias perguntas, mas estão me avisando aqui que o nosso tempo está acabando. Então, eu vou deixar, em vez de eu fazer pergunta, passar para as considerações finais de vocês. Acho que vão ficar com muitas provocações, como fez aqui o ministro Luiz Felipe na fala inicial dele. É difícil trazer respostas. Se fosse fácil também, a gente já tinha resolvido aqui o problema judiciário. Manuelita levava lá para o grupo do Fachin, o Oscar também, né? Levavam lá para o grupo do ministro Edson Fachin as propostas de reforma do judiciário e a gente já saía daqui com manchete do jornal de amanhã. Então, eu queria começar com a doutora Manuelita, passando aqui as considerações finais. Peço que tente ficar mais ou menos uns 3 minutos para essas considerações finais a respeito desse nosso tema. Maravilha. Gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite da Folha, em parceria com a AB São Paulo e com a ASP, e registrar a relevância desse tema. E as discussões aqui, pelo que eu posso perceber, orientam a reflexão, seja em relação à nossa cultura jurídica, em relação à cultura de precedentes, e aí, quanto a esse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção da nossa formação de civil law e de como fomos trazendo influxos de common law, que é a construção de precedentes, e como ainda não sabemos lidar. E essa construção do próprio poder judiciário e a dificuldade do próprio judiciário implementar decisões que são de órgãos de cúpula. Então, vamos ver aí uma quantidade enorme de reclamações constitucionais, reclamações em relação à justiça do trabalho. E isso, para mim, também faz parte de um diagnóstico de compreensão do próprio Poder Judiciário. E como trazer essa uniformidade, a gente vai precisar de uma legislação para dizer que a decisão vale. Então, veja como a gente vai construindo a nossa doutrina aí dos precedentes e como isso também está sendo refletido. E lá no Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal, tivemos um edital especificamente para tratar de precedentes. Em breve, o texto final vai ser revelado. Foi objeto de discussão, de aporte também. Então, é muito importante a gente amadurecer isso, porque mostra um diagnóstico de dificuldades de implementação de decisões. Então, a cultura jurídica, a cultura em relação à judicialização, a necessidade de aprimoramento das soluções extrajudiciais, a meu ver, isso é fundamental. A cultura institucional e, por vezes, da própria sociedade, já que foi dito aqui, como a própria imprensa, no seu papel essencial na democracia, pode trazer um certo estranhamento à luz de uma conduta interna da advocacia pública, e a gestão à luz das novas tecnologias hoje à disposição. Isso tudo para aprimorar o que a gente tem aí como litigância, para que a jurisdição no nosso país seja realmente aperfeiçoada e se garanta o que, a meu ver, é fundamental, o acesso à justiça. Mais uma vez, agradeço. Obrigado, doutora Manuelita. Doutor Oscar, por favor. Vamos lá. Veja, eu sou um apostador nas mudanças incrementais. Eu acho que não existe bala de prata para resolver um problema que tem essa magnitude, que tem múltiplas dimensões. Seria, vamos dizer, uma fraude apresentar uma solução que vai resolver tudo. Eu acho que existem alguns caminhos, no entanto, que precisam ser priorizados em qualquer processo de reforma da justiça brasileira. O primeiro deles, eu chamo do problema da interminabilidade do processo. Nós nos acostumamos com a ideia de que no Brasil nós temos 3 ou 4 instâncias judiciais. Veja, a Declaração Universal de Direitos Humanos fala em duplo grau. Esse é o padrão de direitos humanos que a gente exige numa democracia, que haja duplo grau. Então, nós precisamos rever muito rapidamente essa ideia, porque a interminabilidade ela favorece exatamente as capturas.
né? Porque o custo aumenta e aqueles que têm mais potencial jogam esse jogo melhor, né? Agora, a emenda proposta pelo então ministro Peluso é uma coisa essencial. Ela já passou por diversas mudanças no Congresso, mas eu acho que isso não é uma bala de prata, mas é uma coisa essencial para nós reformarmos estruturalmente. Tudo que o Marcelo falou e a Inês também falou, está certo. Tem trabalhos gerenciais importantíssimos de serem feitos, mas existe um problema estrutural e eu acho que esse é um problema estrutural fundamental. Existe um outro problema, que ao meu ver também é um caminho a ser perseguido, o presidente da OAB está aqui, né, que é a questão da integridade. É impossível nós lidarmos com um judiciário do qual nós desconfiamos. E se nós pegarmos em todas as pesquisas de opinião, a lentidão é o ponto número 1, o ponto número 2 é a desconfiança da falta de imparcialidade. Portanto, construção de mecanismos que favoreçam... Né, veja, não é a questão da suspeição, né? Ela não dá conta do que significa ser juiz hoje. O impedimento e a suspeição, que são ferramentas do início do século XIX, para tirar um juiz quando ele está, vamos dizer, conflitado, não dá conta mais do que significa ser juiz no dia de hoje. Então, a questão do código de ética, das mudanças das regras de impedimento e suspeição, isso é fundamental, porque senão nós não teremos um caminho. Então, eu acho que essas duas medidas, né, e, por outro lado, uma atenção maior ao que significa, nessa complexidade, aqueles que têm maior dificuldade de acesso à justiça. Desculpa estar falando disso, parece... Não, hoje, você pensar, nós temos o quê? 89 milhões de pessoas no Brasil que ganham menos de R$5.000 por mês. Certo? E tem gente dizendo que nós temos que alterar as regras que dificultem o acesso à justiça, porque tem gente que está fazendo litígio excessivo. Então, eu acho que nós temos que pensar de que maneira essas pessoas que, de fato, ficam fora do Poder Judiciário possam ser trazidas para dentro do Poder Judiciário e de que forma limitar o superacesso daqueles que têm condição. Eu acho que são os 3 elementos fundamentais. Obrigado, doutor Marcelo. Suas considerações finais. Bom, só para concluir, eu queria retomar uma ideia bem do início da nossa conversa. Assim. Existe uma beleza na discussão dentro do judiciário brasileiro. Assim, resolver o judiciário significa, em parte, resolver um pouco do que é o Brasil. O Brasil é um país de contradições, é um país desigual, e o fato da gente ter um fórum, no sentido não técnico-jurídico, né, mas uma ágora em que essas questões elas são reveladas, porque o judiciário, na verdade, ele é um grande detector de conflitos sociais, de males do convívio, e ele revela para a gente pensar as políticas públicas. Isso é uma dimensão bonita da democracia brasileira. Então, assim, gerenciar isso significa administrar muito das nossas contradições internas. Como eu falei, a nossa taxa de litigiosidade é alta, mas ela não é um outlier bizarro, que a gente pensa às vezes que é, né? Ela é um reflexo, em parte, das nossas próprias contradições, e ela está mostrando, é um espelho que mostra para a gente um pouco do que nós somos. Então, vamos encarar o espelho e vamos administrar o que a gente tem. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é como endereçar, porque há, evidentemente, trabalho a ser feito. Primeiro, assim, eu acho que tem uma questão da vocação judiciária. Tem algumas medidas rápidas e eu acho que estratégicas que podem ser tomadas. Então, assim, eu não me conformo com a quantidade de execuções que correm no sistema. Ninguém aqui, quem estudou direito, sabe. A gente não é treinado para localizar devedor, para avaliar bem, para fazer leilão. A gente aprende a jurisdicionar, dizer o direito. Então, boa parte do judiciário ele é movimentado em torno de alguma coisa que a gente não foi treinado para fazer. Então, evidentemente vai dar problema. A gente sabe que os sistemas mais avançados, isso está fora da jurisdição. Claro que existe um controle jurisdicional, mas não uma apropriação do processo executório como um todo. Isso é uma medida rápida. Um outro ângulo que eu gostaria de trazer, nessa mensagem de que há muito a ser feito e talvez não seja tão difícil assim, é tecnologia. Eu conversava com um amigo juiz semana passada, ele falou que subiu todas as sentenças dele no Claude e rodou, e encontrou um monte de contradições que nem ele sabia, em questões de correção monetária, juros. Ele falou, eu mesmo estava decidindo de maneira contraditória e não sabia. A tecnologia, ela é um risco, mas ela é uma oportunidade. Se a gente souber, a gente dá mais aderência a precedente, a gente homogeneiza, reduz a volatilidade judiciária, né, e torna o sistema mais previsível, mais rápido.
E o terceiro ponto, aproveitando a presença de, enfim, há diversas lideranças aqui, mas o colega Léo da OAB e o ministro Luiz Felipe, né, uma liderança da advocacia, duas grandes lideranças da advocacia e do judiciário, a OAB ela precisa estar mais articulada com o Poder Judiciário. Então, assim, quando a gente vê que tem 200 advogados que respondem por 53%, né, estimados do que é litigância predatória, a gente vê que falta uma articulação entre o judiciário na hora de detectar e a OAB na hora de reagir para punir, porque assim, é uma medida rápida, factível e de alto impacto. Entendeu? Então, assim, nós advogados e juízes, a gente precisa se conversar mais institucionalmente. É isso. Obrigado, doutora Inês. Suas considerações finais. Falar a partir de a partir de um grande litigante, que é o Estado de São Paulo, e com isso falo para todas as fazendas, há uma responsabilidade muito grande das fazendas públicas hoje de assumir o seu papel de responsável por tumultuar um pouco, por provocar essa judicialização tão grande. E essa responsabilidade é não só com o sistema de justiça, mas também com o ambiente de negócio doente que aquela fazenda representa. Então, a atuação de uma advocacia pública, ela é também bastante responsável pela qualidade do ambiente de negócio, pela previsibilidade e pelo desenvolvimento do seu ente. E, para isso, novas formas de conduzir problemas, litígios, são importantes de serem implementadas. Há um desafio muito grande no serviço público, de uma forma geral. Inovar no serviço público é ainda muito arriscado no país. Ainda não há um ambiente amigável para a inovação. A inovação ainda pressupõe muito risco, porque a inovação precisa conviver com o erro. E se você não pode errar, a tendência é que a inovação fique mais retraída. Então, isso me parece que esse é um grande desafio para pensar em novas formas e novas alternativas, mas que me parece também que a advocacia pública tem enfrentado esse desafio de uma forma geral. E fazendo uma última observação com relação ao uso de tecnologia, que é fundamental, é revolucionário, é transformador, considerando a operação do ponto de vista gerencial, mas ela traz um risco de ser apenas usada para reproduzir o que a gente já faz hoje e tornar o Poder Judiciário ainda mais rápido, talvez, ou tornar o Poder Judiciário mais rápido, mas não necessariamente mais eficiente, porque é possível que a atuação passe a ser acrítica e irracional, apenas repetindo. Se nós entregarmos para os algoritmos a solução e a construção da justiça, a gente corre um risco enorme de começar a perder a razão de ser do próprio sistema. Então, pensar na estratégia do uso dessas novas tecnologias é fundamental para retirar profissionais preparados, que são todos aqueles que estão dentro do sistema de justiça, preparados e bem remunerados, tirá-los de uma esteira fordista de produção acrítica, usar a tecnologia em favor do sistema para entregar para a população um serviço melhor, uma justiça mais bem feita, com equidade e com racionalidade, com eficiência. Acho que esse é o objetivo de todos, e a tecnologia precisa ser um instrumento para isso e não para reproduzir os nossos problemas. Bom, muito bem, muito obrigado. Quero agradecer as contribuições de vocês. E encerramos aqui a primeira mesa do seminário O Judiciário em Debate. Muito obrigado por nossos convidados, suas contribuições e a todos que nos acompanharam aqui e online. Voltaremos em 15 minutos para a segunda parte do seminário, que terá a mediação do Dr. Pier Paolo Bottini, advogado e ex-secretário da Reforma do Judiciário. Até mais.